Quer saber a mistura de culinária com astrologia? Vem com a gente! Oi galera, voltamos! Meu nome é Caio Camargo, estou aqui novamente com a Fernanda Carvalho para falar sobre a aula 2 do João Mendes e do Thiago Noel do curso Profissão Digital. Estamos aqui hoje para falar sobre as coisas que a gente gosta, né? Sobre coisas que a gente tem prazer em falar, que a gente poderia falar por horas e horas. Eu vou falar um pouco sobre astrologia e também tentar tirar algumas dúvidas da Fernanda. Tenho muitas. Bom, e a minha parte do desafio é impressionar os meninos com uma receita sem glúten, sem lactose e sem açúcar. E no final, o Caio vai falar se está aprovado. Bom, vamos começar a receita então, gente. Não se preocupe com a quantidade que vai estar descrito aí no vídeo. E eu vou falar os ingredientes que a gente vai utilizar. Primeiro, na massa do bolo. Farinha de arroz integral, farinha de amêndoas, cacau 100% e xilitol, que é um adoçante culinário. Nós vamos misturar todos os secos e depois acrescentar os molhados. Os molhados são óleo de coco, leite de coco, 3 ovos e só para nossa massa. Gente, aqui eu já misturei todos os secos e agora eu vou acrescentar os molhados. Gente, pelo amor de Deus. Esqueci de falar do fermento. Então adicionei o fermento agora e aí essa é a nossa massa. Gente, eu já liguei o forno, deixei ele pré-aquecendo a 180 graus. A massa já está pronta, untei a forma com óleo de coco e agora a gente vai colocar na forma e o bolo vai pro forno em torno de 30 minutos. E aí vocês ficam de olho, né? Porque depende do forno de cada um. O nosso bolo já está no forno e eu vou aproveitar esse tempo para fazer a nossa calda de brigadeiro. Nós vamos utilizar na calda um leite de amêndoas, chocolate 100%, que já está picadinho aqui, e o xilitol, no lugar do açúcar. Nós vamos misturar todos esses ingredientes até dar o ponto. Uma dica que eu falo para vocês é do leite. A gente pode utilizar leite de coco, leite de nozes, você pode preparar o seu leite em casa, mas nunca utilizar para essa receita um leite de arroz, por exemplo, que não tem nenhuma gordura, então vai parecer cera o seu brigadeiro. Então eu gosto de utilizar o de amêndoas, mas tem outras opções também. Gente, eu tô fazendo aqui a calda de brigadeiro pro nosso bolo e demora um pouquinho. Nesse meio tempo, eu já coloquei uma cadeira aqui pra gente bater um papo com o Caio sobre astrologia. Eu tenho algumas dúvidas e eu acho que vocês também, né? Caio, vem cá. Vamos lá. Agora você pode entrar na minha cozinha. Tá tudo organizado. Voltei. Então, eu queria começar a falar o que é mapa astral. Mapa astral é um entendimento, como se fosse uma fotografia exata do momento do seu nascimento, entende? Então, para você fazer um mapa astral é necessário saber a data exata de nascimento, o local de nascimento, e aí você coloca o nome para identificar. Então, como se fosse assim um registro, né, de uma maneira geral, de acordo com todos os planetas, em que signos esses planetas estão, para que você comece a entender um pouco mais de astrologia. Então, necessariamente você precisa desses dados e aí você pode procurar um site ou uma pessoa especializada em astrologia para poder fazer esse mapa astral, para aí você começar a ter esse entendimento. Entendi. Mas aí, então, também uma coisa que eu ouço muito é ascendente. O que é ascendente, por exemplo? Não sei. Ascendente é como se fosse a primeira impressão que você tem sobre o mundo e a primeira impressão que o mundo tem sobre você. Sabe aquela primeira impressão que você bateu o olho na pessoa, nossa, parece ser assim, assim, assado? Então, esse é o ascendente da pessoa, entende? É como se fosse aquele primeiro contato que você tem, sabe? É como se fosse a máscara social que a pessoa se utiliza, é como ela vê o mundo, né, a primeira impressão. E aí a gente sabe que depois de um tempo a gente começa a conhecer e nítido, né? São aquelas pessoas que, nossa... Eu não ia com a sua cara, aí com o tempo eu comecei a gostar de você, entendeu? Às vezes é um ascendente. É, com você mesmo. Aliás. Lua, não sei também. A lua é como se fosse você na média. Eu? Você, por exemplo, você tem
a maneira como você lida com seus sentimentos de forma geral, entende? Quando você tá sozinho, quando você tá naquele momento melancólico, de drama, coloca uma música aí. Isso, quando você tá escutando essa música, entendeu? É um momento quando você tá regido pela lua, entende? Então aí você tem um signo também, né? Que está nesse aspecto, e aí que você começa a refletir sobre os seus problemas. Então é a forma como você lida com os seus problemas, né, quando você está sozinho, quando você está melancólico. Então basicamente, aproveitando o gancho que ela me perguntou sobre o ascendente, a lua, eu junto com o signo, que o signo são as características básicas, as características essenciais da pessoa, né, que é o sol, que é regido pelo sol. Então essa é a tríade assim, principal para você saber. Claro que tem todos os outros planetas, né, que cada um pode estar em outros signos também. E aí você começa a ter um entendimento melhor sobre o mapa astral, sobre astrologia, sobre inúmeras coisas também que podem surgir dentro desse assunto. É um assunto que eu adoro, passaria horas falando aqui, assim como a Fernanda gosta de falar sobre culinária. E agora eu estou aberto também às perguntas, né? A gente pôde falar um pouco sobre astrologia, sobre culinária, mas a gente se abre também, né, Fê? Nos próximos vídeos, quem sabe, para mais perguntas também. E você vai ler o meu mapa agora? Então, eu vou fazer o mapa da Fernanda aqui rapidinho, e assim que estiver pronta a receita dela, eu falo sobre o mapa astral dela e a gente experimenta um pedaço desse bolo. Não vai dispor, não. Pelo amor de Deus. Gente, ficou pronto o bolo. Aqui já tá a calda, o bolo ficou bem alto, bem bonito. E agora eu vou finalizar com um chocolate ralado. Delícia! Bom, agora eu vou cortar um pedacinho pro Caio e ele vai falar um pouquinho do meu mapa astral. Então eu vou chamar aqui, gente, o meu cobaia. Eu fiz um bolo para ele e agora eu quero algo em troca, né? Ele vai falar um pouquinho do meu mapa astral. Aí, vou experimentar. Aliás, só vou falar do mapa astral dela se tiver bom. Cuidado, tá quente, viu? Assim. Tá quente. Vamos lá. Ficou bom. Pior que ficou bom? Eu achava que não ia sair legal, não. A gente tá uma delícia. Eu acabei de fazer o mapa astral da Fernanda. E, como a gente estava falando sobre o ascendente, a lua, o ascendente dela é Sagitário, como eu tinha falado pra vocês. Sagitário é um signo do fogo, do elemento fogo. Então, por isso, na primeira vez que eu te vi, eu achei que a senhora tinha muito fogo, né? Então, como a gente vai conhecendo, é como se fosse a primeira impressão que eu tive dela. E a lua é Libra, que como eu tinha falado antes, é como se fosse como ela reage a esses sentimentos quando ela está sozinha, quando ela está na fase melancólica, que é Libra. Então você costuma ser um pouquinho mais equilibrada, um pouquinho... Eu sou ótima! A gente acha, né? Um pouquinho mais imparcial também para resolver os problemas. E é isso, gente. A gente falou um pouco sobre astrologia para vocês, um pouco sobre culinária. Eu espero que vocês aprendam. Pode mandar um feedback pra gente. Se inscreva no canal, no nosso canal. E, por favor, pode clicar no sininho para saber das nossas notificações, tá bom? Um beijo. Um beijo.